Deus pesa a mão sobre seus filhos? Deus não é amor? Bom dia, graça e paz. Gente, só lembrando, vocês que contribuem com a nossa igreja, o banco agora é Sicredi, o mesmo Pix, é o CNPJ da igreja, mas façam pelo banco Sicredi, tá bom? Vamos lá, Salmo 32. Davi diz, bem-aventurado aquele que tem o pecado coberto, perdoado. E no verso 3 em diante, ele diz que ele não confessou seu pecado. E verso 4, porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se esgotou. Vamos lá, é impressionante como que, eu já falei isso aqui várias vezes, como que os cristãos, como que Davi, ele tinha uma percepção muito clara de quando Deus estava o disciplinando, ele conseguia ver isso. Ele está dizendo, olha, eu estou sem ânimo porque eu não confessei meu pecado, logo Deus estava pesando a mão sobre mim. Olha a clareza que ele tinha, ele tinha um entendimento espiritual da causa das coisas, como que ele conseguia perceber isso, e é coisa que as pessoas não têm. Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. É impressionante como que os cristãos, eles não têm percepção disso. Eles não conseguem perceber. Vai, outro exemplo. Paulo diz que os cristãos não estavam cultuando a Deus da maneira correta. Lá aos Coríntios, Paulo diz que os irmãos, eles iam para o culto e desonravam a ceia. Não tinham entendimento correto da ceia, alguns estavam bêbados, alguns tomavam a comida na frente do outro e por aí vai. Aí ele diz assim, é por isso que tem gente doente e morrendo no meio de vocês. Como é que é? Hã? Ninguém tem dúvida que aquela igreja é uma igreja cristã. Aquela igreja era a igreja de Deus, porque Paulo se refere àquela igreja assim, ó, logo no começo, aos santos da igreja de Corinto, separados por Cristo. Ele está chamando aquele povo de igreja. Era uma igreja verdadeira, gente. E naquela igreja verdadeira, Paulo está dizendo que tinha gente doente e morrendo por conta de um pecado. Que pecado? Não estavam cultuando a Deus da maneira correta. Você imagina? E aí, quando um pastor, por exemplo, diz assim, irmão, e se Deus estiver te punindo porque você não está cultuando a Deus de maneira correta? Na realidade, você nem cultua a Deus, você mais falta do que vem. Você chega atrasado, no meio do culto você olha o celular, você, enfim. Você imagina, se um pastor fala um negócio desse, ele é escorrachado, esculachado completamente, o pessoal vai bater nele. Mas Paulo disse. E isso é muito importante, a gente ter essa percepção, conseguir ter essa percepção. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu estou passando por isso aqui, tem algum pecado que eu não estou percebendo? Tem algum pecado que eu não estou percebendo? Vê se há em mim algum caminho mau. E tem uma coisa muito interessante. Eu estou pregando sobre Samuel na minha igreja, o livro de Samuel. Deus fala com Samuel, chama Samuel, Samuel! E Samuel pensa que é Eli. E aí Samuel vai até Eli. Isso acontece 3 vezes. E enquanto Samuel não responde, eis-me aqui, Senhor, ele pensa que é Eli, Deus não fala com ele. Não parece cruel? Não, não é. Deus nunca é cruel. Quer dizer, não, Deus é cruel com os ímpios e com aqueles que vivem no pecado. Cruel no sentido de não ter misericórdia, tá? Não de fazer injustiça, Deus nunca comete injustiça. Mas ele é cruel. Ah, ele é. Os soldados islâmicos são uma moça perto de Deus quando vai punir. Mas tá vendo? Tá ali o menino e Deus não fala com ele, sou eu, garoto. Não, enquanto ele não diz, eis-me aqui, Senhor, tô pronto, tô te ouvindo. Deus fica em silêncio. Davi, é muito claro isso em Davi, a percepção em relação aos seus pecados. Ele sabe, eu estou sofrendo isso, eu perdi o ânimo, eu estou sem força, eu estou doente, e isso é porque eu não confessei meu pecado. Vamos lá. Alguma vez, você como cristão, você teve assim, esse feeling, essa percepção? Isso aqui é por conta daquele pecado. Você já teve? Porque a cristandade não tem. Isso tem a ver com o fato do evangelho do amor, pregado em boa parte dessas igrejas por aí. Ontem eu soltei... Ontem? Enfim, um videozinho que eu falo, André Fernandes, Thalita Pereira, quem mais? Josué Valandro, que é o pastor da igreja lá da Michelle Bolsonaro. Que eles têm em comum um herege. Em essência, o herege Rick Warren, que é o mentor deles, prega isso, um evangelho
em que não se fala do pecado. E é só o amor e o consolo e por aí vai. E por isso essas pessoas nunca têm percepção de pecado. Nunca tem. Mas Davi tinha. E como Davi tinha, gente. É notório ler isso nos Salmos, como que o tempo todo, para ele é muito claro. Várias vezes você está lendo Davi e ele contando sobre um sofrimento e dizendo que aquele sofrimento tinha a ver com o pecado. É impressionante essa percepção dele do mundo espiritual. Obviamente tem que ter um coração humilde para isso também, tem que ouvir o evangelho verdadeiro, porque o falso evangelho te anestesia, você nunca acha que você está sofrendo por conta de algum pecado. E aí é complicado, porque se você acha que você está sofrendo porque você é fiel, basta continuar a fazer o que você está fazendo. Mas se você sofre por conta de um pecado específico, aí você tem que se arrepender. Então, mas é isso que a gente nota aqui. Tanto é, ó, a tua mão pesava sobre mim. Os cristãos de hoje nem acreditam nisso. Boa parte das igrejas evangélicas dizem exatamente isso. Esse negócio de Deus pesar a mão, isso não existe. O meu Deus não faz isso. Um pastor disse, um pastor de uma dessas igrejas aí, modernetes, Deus não coloca doença sobre ninguém. Eu falei sobre isso esses dias para vocês. Deus não coloca. Como não? O texto bíblico diz exatamente assim, que Deus fez adoecer o filho de Davi. Quem é que faz o que vê? Eu. Quem é que faz o cego? Eu. Então, olha a doideira. Ou esse texto que eu acabei de citar, a igreja de Corinto. Tem muita gente dormindo e morrendo porque Deus está punindo por conta de seus pecados. Ou, pense lá em Israel. Lembra? O bezerro de ouro. Aí Deus, vários outros pecados, Deus permitiu doenças sobre o povo. Lembra quando o povo pecou e Deus colocou a serpente de bronze? Estava todo mundo enfermo. Quem olhasse para a serpente de bronze seria curado. O texto está dizendo que Deus puniu o povo dele com doença. E o pastor disse, não, Deus não pesa a mão, Deus não deixa ninguém enfermo. Como não? Está vendo o nível? Então Deus pesa sim a mão sobre o seu povo. Ele pesou sobre Davi, mas é óbvio. Quem é Davi, né? Ele é só o homem segundo o coração de Deus. Agora você é que é o bichão, né? Ô meu filho, acorda! 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 Vigie. E tenha sempre esse coração aberto para, principalmente ali no culto, se você frequenta uma boa igreja, boa parte da pregação é isso, é te macetando. Vai terminar com esperança, mas ela faz parte da pregação, da genuína pregação do evangelho, essa espada. A palavra de Deus é como espada que rasga o nosso coração e é apta para discernir. É engraçado, hein? Ele não usou a figura de linguagem. A palavra de Deus ela é aquele chinelo puffzinho, sabe? Aquele chinelinho gostoso? Não, ela é uma espada. Ela é água também para o sedento, é verdade, ela é consolo, a palavra de Deus ela é consolo, mas uma boa parte dela é essa espada que nos rasga, que nos expõe. Então esteja sempre com o coração solícito para ouvir a pregação e se quebrantar, porque muitos ouviram a pregação do próprio Cristo e não creram e não se arrependeram. Pelo contrário, se tornaram mais duros ainda. Portanto, sim, Deus pesa a mão sobre o seu povo e devemos estar sempre atentos. Senhor, esse sofrimento é o Senhor querendo falar comigo, me trazendo de volta? Esse não do Senhor aqui é o Senhor me dizendo, volte, meu filho? E veja bem, quando eu falo de volte, talvez você pense que eu estou me referindo apenas a alguém que não frequenta uma igreja. Não. Não. Muitas vezes nós estamos indo na igreja, estamos até firmes ali, buscando a Deus, mas alguma coisa está errada em nós. Em algumas partes da nossa vida, nós não entregamos o coração ali naquela área. E Deus está dizendo, meu filho, volte aqui, ó, traga isso aqui de volta na minha presença. Me obedeça. E é o que a gente precisa fazer sempre, tá? É uma vida de arrependimento. É uma vida constante em arrependimento. Porque Deus nos ama e justamente por isso Ele pesa a sua mão sobre nós, como fez com Davi aqui. Vamos orar para que Deus nos dê um coração quebrantado? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, bendizemos o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que a Tua mão poderosa esteja agindo em nossas vidas. Nos livre, Senhor, de todo mal. Nos livre, Senhor, de todo engano. Nos livre de nós mesmos que nos enganamos inúmeras vezes. Pedimos que a Tua mão poderosa esteja agindo em nossas vidas. Que a Tua graça esteja agindo em nossas vidas, nos conduzindo ao arrependimento a cada dia. Que possamos ver como Davi viu, como Davi via o Senhor disciplinando
Ó Deus, que nós também possamos ver, para que possamos nos arrepender e nos voltar para Ti a cada dia. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, de nossos pecados, incluindo o pior de todos, a nossa arrogância, a nossa estupidez de não enxergarmos os nossos erros. Dá-nos um coração humilde e quebrantado e ser conosco onde quer que estejamos, no trabalho, em casa, cada um de meus irmãos, onde quer que eles estejam hoje, que o Senhor esteja com eles, protegendo-os, livrando-os de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, gente? Meu curso Mente Cristã tem vaga ainda, tá aqui o link. Primeira aula, semana que vem. Valeu, gente. Deus abençoe.